Quando me pedem para escrever sobre mim, fico sempre muito aperreado, pois ao contrário da maioria dos escritores, não me levo muito a sério não. Considero-me um mau assunto e um péssimo personagem. Por exemplo, o lugar do meu nascimento é uma coisa enigmática demais. Há aqueles que creem que nasci em Taperoá, outros me dão o título de escritor pernambucano, mas acontece que a cidade que nasci nem existe mais. Existia até 1930, quando uma catástrofe nominal se abateu sobre ela. Era Paraíba, capital do então estado da Paraíba do Norte. Eu nasci no dia do Corpo de Deus, no momento em que passava uma procissão na frente do Palácio do Governo, o que levou a dona Leonila, uma dessas velhinhas do sertão e amigas da família, a profetizar sobre minha santidade. Minha vida posterior demonstrou que as velhinhas santas do Nordeste são fracas de profecia. Pois bem, quando meu pai deixou o governo da Paraíba, nossa família se mudou para vários lugares. A maior parte da minha infância e adolescência passei no sertão da Paraíba. Primeiro na fazenda Aquarrã, numa casa que hoje é tombada pelo patrimônio histórico, por ter servido de pousio à Frecaneca durante a Confederação do Equador. Esse também acabou arcabuzado, o que me faz pensar que dou azar em padre. Fomos para Natal e Rio Grande do Norte. Voltando para Paraíba, lá estávamos quando um primo de minha mãe, João Dantas, matou o presidente João Pessoa e, em virtude disso, uma multidão enfurecida, orientada pela polícia e pelos presos que haviam sido soltos para esse fim, tentou os matar, o que nos levou a mudar-nos novamente para Pernambuco dessa vez, onde recebemos a notícia da morte de meu pai em 9 de outubro de 1930, ainda em represália pela morte de João Pessoa. Voltamos então para a Paraíba, na fazenda Aquarrã, e depois a fazenda Saco do Tio Dodô, onde aprendi as primeiras letras. Em 1933, mudamos para Taperoá. Lá fiz o curso primário e aprendi a nadar nos rios e a tirar de espingarda, junto com os meus irmãos. Fiz caçadas épicas por diversas fazendas. Em 42, mudamos-nos para Recife, onde, para espanto de todos os meus irmãos, descobriu que eu não existia, pois o tabelião que havia registrado meu nome havia morrido e não achava mais, nem de nenhuma outra criança nascida da mesma época. Então, legalmente, eu era desprovido de existência. A solução foi refazer meu registro de forma a garantir que o registro realmente fosse lavrado no competente livro do registro. Agora renascido para documentos oficiais, pude ingressar nos estudos, tendo me formado em Direito em 50 e em Filosofia em 60. Nesse ínterim, algumas coisas sucederam. A mais marcante foi em 1947, quando conheci uma moça bonita e loura, por quem me apaixonei e jurei casar. O que veio acontecer apenas 10 anos depois. No ano seguinte, fui ao Teatro Santa Isabel ouvir concerto. Na volta, eu e uns amigos resolvemos tomar banho de rio no Capibaribe. Quando estávamos nadando poeticamente à luz do luar, um policial apareceu e nos levou presos. O delegado ia nos soltar, mas eu resolvi fazer humor e ele não gostou. Então os senhores estavam tomando banho, né? Eu respondi: o senhor não toma banho, não? O delegado: mas nus? Eu novamente respondi: e o senhor toma banho vestido? Só no outro dia, o outro delegado, que simpatizava com os poetas e gostava de literatura, nos soltou. Outra coisa que me aconteceu foi em 1950, que fiquei tuberculoso como Castro Alves, Álvares da Azevedo, Augusto dos Anjos e muitos outros românticos. Os médicos dizem
que com o surgimento dos antibióticos, tuberculose são a gripe. Isso na opinião dos médicos, porque na opinião da tuberculose é bem diferente. Em virtude da doença, eu quase não casava, pois doente e deitado, ninguém queria contratar o futuro jovem escritor. Para a tristeza dos estudantes de filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, em 1956, fui convidado para ser professor de Estética da Arte. Finalmente pude me casar com a adorável Zélia em 1957. Pois bem, do casamento nasceram 6 meninos, 9 peças de teatro de 3 atos, várias de 1 ato e um romance chamado de Pedra do Reino. Também recebi, da Câmara de Itapeoroá, o título de cidadão taperoaense e a Assembleia de Pernambuco de cidadão pernambucano, o que só fez aumentar minha dúvida sobre minha cidade natal. Ao longo do tempo, fiquei famoso como um grande escritor e admirador da cultura do Nordeste e virei ponto de vestibular nas universidades federais, o que rendeu muitos casos bem peculiares. Pois bem, em um dos casos, um estudante escreveu: Ariano Suassuna foi contemporâneo de Gil Vicente. Visto que Gil Vicente morreu em 1536 e eu ainda estou por aqui, ando aí com uns 447 anos. Depois, a irmã de um colega de trabalho disse a ele que estava com dificuldade de achar bibliografia sobre mim para o vestibular. Ao que o rapaz respondeu que ia falar comigo na universidade. Ao que ela indagou chocada: ele ainda está vivo? Mas o pior de tudo é que recebi um exemplar de uma revista de palavras cruzadas em minha homenagem, onde a resolução levava o nome da minha peça, Alto da Compadecida. Ocorre, porém, que na proposição do enigma dizia que meu teatro tinha ligação com Gil Vicente e que meus despojos tinham sido transladados de Portugal em 1966. Eu morria e não sabia de uma história dessa. Pois bem, tenho muito medo de depois que eu morrer dizerem que eu não existi, ou que eu não sou autor dos meus livros, como algumas pessoas fazem com Shakespeare. Sou tão sem sorte que só em Recife tem 3 personalidades jurídicas diferentes. Na conta em PTU, meu nome é Amaro V. Suassuna. Pessoa que se existiu, não conheço. Na conta de água, sou Manuel Alves Maia, cidadão que já morreu. E na conta de luz, sou Isaac David de Souza, cidadão que existe. Mas juro por tudo que não escreveu a Compadecida, nem o Santo e a Porca e nem a Pedra do Reino. Vou confessar aqui, depois de todas essas coisas e da catástrofe nominal da cidade em que nasci, jamais aceitei a denominação de pessoense. Então, quero mesmo é conservar minhas raízes paraibanas e sertanejas. Considero ter nascido em Taperoá, ou mesmo com risco de passar por defunto antes do tempo. Mas eu desisto de ter nascido.